João capítulo 20. São Ministério Família, irmão, amém? Toda família tem problemas, tem erro, tem dificuldade. Essa igreja é mais uma que também tem problemas, amém? João capítulo 20. Fala assim: Jesus tem uma palavra para você. Diz assim: não dorme, porque eu sei que a palavra vai falar com você. Você está aí? João capítulo 20. Olha o que o Espírito Santo veio dizer assim, ó. Ainda tem murmurador que diz assim, ó, mas o culto é ordem e decência. Tem horário pra gente. Mas para agir de Deus não. Se ele estiver agindo, eu tenho que deixar. Entenda isso aí. A Bíblia diz que é com ordem o culto. Mas se Deus estiver agindo, quem impedirá? Isaías 43, 13. Operando o Senhor, quem impedirá? Eu não vou impedir. Se vocês quiserem impedir, amém. Mas eu não. Eu sei que tem hora que eu estou aqui nesses dias que quando Deus está curando alguém, eu falei, se eu pudesse, eu estava em casa já descansando. Mas eu sei que Deus está trabalhando, eu não vou para casa. Porque eu estou servindo ao reino de Deus. Lucas 14 diz que eu tenho que afligir até minha alma como discípulo do Senhor. Aborrecer ela. Para servir a quem? A Deus. Amém, irmão? João capítulo 20. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga espera. Amém. Todos acharam, em nome de Jesus. E diz assim a palavra de Deus em João capítulo 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e aos outros discípulos, a quem Jesus o quê? A quem Jesus o quê? E disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com os outros discípulos e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, e os discípulos correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que os seguiam, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num outro lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegaram primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. E tornaram, pois, os discípulos para onde? Para onde? Até aí, pode se assentar. Espírito Santo, Espírito da verdade, vem sobre esse lugar, vem sobre esse ambiente. Perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas falhas. Somos homens errantes diante dos olhos do Senhor, mas também somos um povo que queremos te servir com transparência e integridade. E nós te amamos. Perdoa, Senhor. Nós queremos ser gratos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por nossos familiares. Muito obrigado pelo vestimento, pelos alimentos que nós temos comido, Senhor. Senhor, continua nos protegendo de todo homem sanguinário e de toda peste perniciosa, porque nós queremos estar, Senhor, debaixo de tuas asas. Nós queremos amar o que o Senhor ama, e nós queremos odiar o que o Senhor odeia. Então nos ensina a ser homens e mulheres nesses dias, quebrantado na tua presença. A tua palavra é saúde para quem ouve. Então nos ensina a ouvir a tua palavra verdadeiramente com amor, para que nós possamos guardar ela como o salmista Davi, para que nós não viemos mais a pecar contra o Senhor.
Então perdoa todas as nossas falhas e os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, querido? Você está aí? Eu coloquei um tema nessa mensagem. E esse tema eu coloquei assim: se atentando para os detalhes. Se atentando para os detalhes. Esse texto nos prova que Jesus, quando foi crucificado, a Bíblia deixa bem claro que levaram Jesus para um sepulcro. E onde Jesus foi colocado, colocaram-se uma pedra, que era a porta do sepulcro. Mas Jesus tinha declarado, antes de morrer, que ao terceiro dia, ele ressuscitaria. E João, que escreve esse texto que nós acabamos de ler, João apresenta o Cristo Deus. Em toda a sua carta de João capítulo 1, João capítulo 2, até o João capítulo 21, João vai decorrer e nos mostrar que esse Cristo é Deus. O olhar de João é um olhar muito específico, é um olhar de detalhes naquilo que o Senhor é. Por quê? Porque tudo que Jesus fazia, Jesus sempre deixava uma senha: eu faço não por mim mesmo, mas eu faço por causa da vontade do meu Pai. Então João era bem atento àquilo que Jesus falava e às condutas do que Jesus caminhava sobre a terra. Então quando ele olhava para Jesus, ele olhava para um Deus. É porque ele olhava para alguém que era diferenciado. Era alguém que tinha equilíbrio, era alguém que sabia falar, era alguém que sabia entrar e sair em alguns lugares, é alguém que entrava na casa de ladrões, comia junto com ladrões, saía, mas não perdia o seu caráter e a sua conduta. Então Jesus nos prova que, mesmo diante de mulheres prostitutas também, ele se colocava com aquelas mulheres, conversava com elas, mas não se contaminava, mas dava vida, e vida em abundância, para que ela mudasse a sua forma de viver. Então João olha para um homem como esse, entrando em um lugar chamado Jerusalém, Israel, olhando para a lei, onde os sacerdotes daquela época não se aproximavam de alguns povos, tipo dessas questões, de ladrões, prostituta, e olha o homem como simples, como a Bíblia diz, declara mesmo que ele era um homem simples, mas ele era um homem com muito amor. E por amar tanto, as pessoas muitas vezes, quando alguém ama tanto, não compreende que é amor. Acha que é uma autoridade que quer tomar sua vida. E esse Jesus, quando João está olhando, João está dizendo: eu estou vendo o próprio Deus, porque o que ele faz tem que ter coragem, o que ele fala tem que ter coragem, mas o que ele me ensina é que tudo que ele faz, ele tem equilíbrio, ele não se perde nas suas palavras, ele não se perde na sua conduta. E João fica fascinado com Jesus. É por isso que a carta de João, o tempo todo, João vai dizer: ele é Deus. Você está aí? Você já viu você entender que você está andando com Deus encarnado? Muitos dos discípulos olhavam como filho de Deus, e João olhava como o próprio Deus. Porque imagine João escrevendo João 10, e Jesus dizendo no versículo 30, dizer: eu e o Pai somos um. Então João ficava fascinado. Então tudo que ele faz é como se Deus estivesse fazendo. Como ele fala, é como se Deus estivesse falando. E não é a verdade? Sim. Porque ele tinha um equilíbrio. Ele falava de coisas que os doutores não sabiam. Porque ele era autossuficiente. Ele tinha um controle e tem um controle de todas as coisas. Mas Jesus sempre falava que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Promessa. Isso é uma promessa. Porque ele diz que quando ele ressuscitar, ele ia trazer vida em abundância. Porque ele ia cumprir o papel que ele deveria cumprir. Para que eu e você estivesse aqui hoje, como homens e mulheres que são livres. Amém? Do mundo. Mas somos escravos de Jesus Cristo. Por amor.
É por isso que nós estamos aqui, porque somos livres do mundo, mas escravo de Jesus por amor. Então Jesus não me botou uma faca para estar aqui nessa noite, mesmo que eu estou aqui como pastor. Não. Eu vim porque eu amo. Que eu poderia ficar em casa e dizer: diácono, prega aí. Evangelista, Gleice, prega aí. Eu poderia. Mas eu vim por causa do amor dele, que me tornou livre, mesmo eu decidindo ser escravo dele por amor. E a história deixa bem claro, irmão, que quando Maria Madalena vai ao sepulcro, e ela vai se encontrar com quem? Com quem? Com Jesus. Mas a Bíblia deixa bem claro que ela não encontrou a quem? A Jesus. E o próprio João, que ele sempre vai escrever em algumas passagens, ele vai dizer: aquele que ele mais amava. Mas essa história agora aqui, se você entender, no versículo 2, correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus... Então João não está falando dele, João está falando de outra pessoa. Nós entendemos que João escreve puxando uma sardinha para ele, né? É aquele que ele mais amava. Mas nesse contexto, João declara: aquele que estava correndo também era outro discípulo que ele também... Deixa eu te dar uma senha. Eu não vou afirmar, mas vou te dar uma senha. Há histórias e alguns estudiosos, esse que correu, que ele também mais amava, era um homem que ele descansava na sua casa, sempre quando ele entrava na sua aldeia: Lázaro. Esse homem que João está dizendo, e um discípulo que corria também para ver ele, a probabilidade de ser concisa foi Lázaro. Não foi João, porque João está escrevendo a quem saiu correndo. E a história diz que todas as vezes que Jesus chegava em Betânia, Jesus ia para a casa de Lázaro, descansar na casa de Lázaro. Todas as vezes que Jesus passava ali, Jesus parava na casa. Alguém para ir na tua casa é porque o quê? Gosta ou te ama. Jesus ia constantemente na casa. Ô Jesus, vem na minha casa direto agora também. Ah, Jesus, vai para minha casa direto, eu quero o Senhor lá. Não passe aqui no Novo Horizonte, se não chegar na minha casa eu vou ficar zangado. Eu quero que ele passe lá para tomar um café comigo. Eu estou convidando ele, irmão, aqui, estou pregando não, estou convidando ele, dizendo para ele também passar lá na minha casa. Toda vez que ele vir visitar aqui alguma igreja no Novo Horizonte, quem é a igreja? É o espaço? É a placa? Alguma casa de vocês, eu quero que ele também passe na minha, amém? Ele tem liberdade. Você está aí? E a história diz que chegaram lá e eles viram que não estava mais o corpo de Jesus. Estava-se os lenços, que eram os lençóis. Estava todos embolados no chão. Você está aí? Mas a história diz que Simão entra também no lugar quando chega e observa. E ele vê também as mesmas coisas que os outros viram, mas também ele viu uma coisa a mais que os outros não tinham visto. Você está aí? Você está comigo? Vamos lá. Versículo 6, olha comigo aí. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguiam, e entrou no sepulcro, e viu no chão, o quê? Os lenços, ou lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua, não estava com o quê? Mas enrolado no outro. Você está aí? Então Pedro já viu diferente. Pedro viu os lençóis, e Pedro também viu o lenço que tinha enfaixado a cabeça de Jesus. E estava fora a parte dos lençóis. Você está aí? Fala assim, ó, sempre os detalhes vai nos motivar para a gente ser esperançoso naquilo, nas coisas que Jesus já nos comunicou. Você crê nisso? Você quer que tudo que Jesus falou, tudo que Jesus pronunciou, pregou,
sempre lhe trouxe uma verdade, que essa verdade vai se cumprir. Você crê nisso? Amém? Então lembre-se que o tema dessa noite é o quê? Se atentando. Cutuca teu irmão e diz assim: seja um Pedro. Fala assim: não seja igual Lázaro, nem os outros discípulos. Seja igual Pedro. Fale: seja a igreja. Porque a igreja, ela vai observar os detalhes. Amém? A Bíblia diz que quando Pedro chega naquele lugar, Pedro vê os lençóis embarulhado, bagunçado, assim como os outros discípulos. Mas também Pedro observa: deixa eu olhar as coisas aqui, se está tudo mesmo. E Pedro vê um lenço dobrado lá no cantinho. Você está aí? E agora eu vou entrar na mensagem. Na história dos hebreus, nas histórias dos judeus, todas as vezes que eles iam fazer alguma refeição, sentava-se o Senhor e os servos. Os servos não sentavam na mesa, os servos vinham para servir. E quando ele sentava, ele dava um lenço. E esse lenço era para limpar o quê? A nossa boca. Amém? Só que o servo, que é o amo, ele fica atento ao seu senhor constantemente. Os seus olhos não podem sair do foco onde está o seu senhor na mesa. Porque o senhor, a algum momento, pode fazer o quê? Dar um sinal, falar alguma coisa, ou no detalhe, demonstrar alguma coisa para que ele se atente. Então, a história diz que quando os hebreus e os judeus sentavam na mesa para fazer as suas refeições, ele pegava o lenço. Se caso eles terminassem de fazer a janta, o almoço, eles pegassem o lenço, dobrassem, bagunçassem. Você sabe o que é embarulhar, né? Amassar. Amassar e jogar no prato significava que eles já tinham terminado a refeição. E eles iam se levantar. E como eles faziam? Que pegava o lenço dobrado e jogava num prato, estava bagunçado, embarulhado ali. Ele sabia que acabou a refeição. O servo, que era o amo, o servo vinha para a mesa retirar as coisas que estavam na mesa. Porque qual era o sinal? Fale o detalhe. O detalhe era o sinal que o servo, o amo, sabia se ele tinha acabado de almoçar, jantar ou não, ok? Você está aí? Está me entendendo? Mas se caso ele dobrasse e se levantasse, o amo entendia, o seu servo entendia que ele não poderia tirar a mesa. Por quê? Porque o lenço estava dobrado. Quando o lenço estava dobrado, eles entendiam que ele levantou, mas que ele já vai voltar. Então não poderia tirar a mesa. Amém? Você está aí? Fala assim para o teu vizinho: você está aí mesmo? Fala assim: já está começando a entender? Então vamos entender a história. Jesus, como mestre, como homem de sabedoria, como homem que entendia aquilo que estava dentro do homem, Jesus sabia que todo homem hebreu, todas as pessoas judeus, desde criancinha, sabia esse estilo de vida, como ele se conduzia na sua cultura de viver, que na hora das refeições, se dobrasse o lenço, ninguém poderia tirar a mesa. Então Jesus foi muito inteligente. Jesus disse: eu vou dar para eles um direcionamento por um detalhe. Você está aí? Agora observe que todo detalhe que o céu dá não é para todo mundo. São para poucos. Porque muitas vezes são poucos que estão nesse momento ouvindo e dizendo: eu quero isso para mim. Muitos estão ouvindo e estão dizendo: nossa, nunca sabia que era isso, interessante. Mas tem outros dizendo: eu quero ser igual Pedro. Eu quero ver pelos detalhes, pelos sinais e pelas palavras. Eu quero tudo que Jesus tem para liberar sobre a minha vida. Então,
Quem vê o detalhe é Pedro. Pedro agora olha para dentro do mesmo lugar onde todos ficaram tristes. Cadê o corpo do Senhor? Quem pegou o corpo? Quem roubou? Mas quando Pedro olha, Pedro diz: entendi. Querida, Pedro entendeu. Sabe, muitas vezes a gente está tanto tempo na igreja, Deus tem falado tanto, e a gente não tem entendido o que Ele tem falado. Querido, eu queria te dizer uma coisa, queria te encorajar nessa noite, para te falar uma verdade. O Evangelho não tem dificuldade de servir a Jesus. O Evangelho é algo que Deus só quer que você neutralize o seu eu para servir a Ele. Não tem a ver com conduta de doutrina de homens. Tem a ver com aquilo que Deus quer que o homem ande. A gente respeita cada espaço que tem chamado igreja, que é sinagoga, um lugar de adoração. A gente entende, querido, que tem uma doutrina daquele lugar, que é uma ordem para aquele lugar, mas não pode ser um padrão para o céu. Pode ser para aquele ambiente, mas não é um padrão para o céu. E quando nós estamos em um ambiente, a gente precisa se submeter. Mas quando nós entendemos que nós somos em Deus, nós precisamos também viver aquilo que Deus chamou para a gente viver. Num espaço, eu respeito, porque tem uma doutrina, eu resolvi ficar ali, tem uma doutrina ali. Mas não significa que toda a doutrina está basada na palavra de Deus. Tem coisas do homem. Tem homem que não quer ouvir que o diabo vai levar para o inferno, então prefere uma igreja que não fala de inferno. Mas quem mais falou de inferno, deixa eu te falar, de diabo, foi Jesus. E ele é filho de quem? Filho de Deus. Foi o que mais falou sobre diabo e de inferno. Mas a gente respeita, amém, irmão? Mas precisamos respeitar o que a palavra nos diz. Jesus disse que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Então quando o povo chegou lá no sepulcro, os discípulos não se encorajaram para entender daquilo que Jesus falou. Mas Pedro entendeu a mensagem. O lenço está dobrado. Ele vai voltar. Ele está vivo. Ele é o Senhor da igreja. Ele falou, Ele vai cumprir o que Ele fala. Jamais pode deixar de não acontecer. Todo detalhe tem um poder de nos mostrar alguma coisa, porque nada é por acaso. Todo detalhe tem um poder de nos mostrar alguma coisa, porque nada é por acaso. Os discípulos que não se atentaram, entraram naquele lugar, acharam aquilo tudo normal. Mas Pedro não. Pedro tinha uma palavra sobre ele. Sobre você nascerá a minha igreja. Então seus olhos têm que ser diferentes. Pedro entra naquele lugar e ele vê o detalhe. E o detalhe comunicou: ele é vivo e ele vai voltar. Qual é a sua esperança nesses dias, irmão? Suas esperanças é que as coisas vão ficar boas? Suas esperanças é que as coisas desse mundo não vão te oprimir? Veja os detalhes. O que está acontecendo? Eu estou falando detalhes em parabola. Em outras palavras, parábola. Porque senão eu posso ser perseguido e derrubar a live. Veja o cenário. Veja como as coisas estão sendo conduzidas. Os detalhes estão sendo simples, mas você não está se atentando que os valores estão mudando nas coisas. Hoje você vai em um lugar, é uma coisa, amanhã você já vai, já mudou. Mas o povo não está atento aos detalhes, porque está vivendo uma vida normal. Está acordando, está tudo bem, está almoçando, jantando, mas não está se atentando
para os detalhes. Quem ouviu mais a Jesus foi mais os discípulos de Jesus. E quem mais se atentou do que Jesus ouviu foi os fariseus e os escribas. No dia que puseram Jesus no sepulcro, disseram para Pilatos, ele disse que ia ressuscitar o terceiro dia, pode ser que ele venha mover as pedras com seus discípulos. Sela a pedra, amarra e bota soldado lá. Você está aí? Era impossível de um discípulo de Jesus ir lá e fazer o quê? Tirá-lo. Ei, mas quem falou que ia ressuscitar, já sabia de tudo. Sabe por quê? Porque ele nunca esqueceu a palavra do Pai em nenhum detalhe. Eu vou te chamar a atenção para você se transportar 2000 anos atrás. E imagine Jesus sentado agora lá onde ele foi colocado e dizendo: daqui a alguns minutos, daqui a alguns minutos, eita, o anjo vai me tirar. Você está aí? Mas ele está dentro. Quem está fora está dizendo: os discípulos podem vir tirar o corpo. E quem está dentro está dizendo: daqui a pouco o meu Pai se manifestará. E a história diz que aparece uma luz tão forte que os soldados não conseguiram ficar de pé e sentaram em cima da camoeira onde estava a pedra, e o anjo com seu dedo tocou, e as pedras rolaram. Ei, as cordas foram tocando uma a cada uma. Sabe por que eu entendo? Que nasceu para ser livre. As cordas, os embremes, nunca vai poder deixar no lugar morto, porque já é livre e vive. As cordas ali está dizendo: eu estou te amarrando para você não vencer aquilo que você nasceu para ser. O embreme está dizendo: você é meu, você é meu. Você é do céu. Ainda que queira te colocar um emblema de uma identidade que não é a sua, Jesus vai tirar, porque se você for dele, ele vai tirar as cordas, ele vai tirar os emblemas de Roma e vai te dar a identidade cidadão do céu. É por isso que o detalhes sempre quer nos mostrar algo, irmão. Muitas vezes Jesus está dizendo não para uns e sim para outros. E a gente se incomoda por causa do não daquele. Oi, você tem que saber se aquele que está recebendo o não já foi para o deserto, o qual você já foi. E esse é o grande problema. A gente quer impedir das pessoas passar por seu deserto. Deixa eu te falar uma coisa. Tem crente aqui nessa noite? Tem filho de Deus aqui nessa noite? Vou te dar uma boa notícia, você quer ouvir? Quantas igrejas estão dizendo que você é uma bênção? Eu vou dizer: você vai para o deserto. E vou te mostrar na palavra. Mateus capítulo 4. A Bíblia diz que Jesus era o Filho de Deus, mas o Espírito impeliu ele. Para onde? Não foi para o palácio, não? Não foi para pegar a coroa de ouro? Não, irmão. Irmão. Ele foi ficar 40 dias. Com fome. Recebendo sol quente, pisando na areia quente, e de noite recebendo frio. Você já cumpriu o seu deserto? Então me perdoe que eu vou te dizer uma verdade. Você só é uma benção quando você passa pelo seu deserto e não murmura e reconhece a Deus nos detalhes. Quem vai para o deserto e sabe que é Deus, está entendendo, é um detalhes. E todo detalhe de Deus tem um tempo determinado. Não é tempo para ficar lá. É um tempo determinado por Deus. Até que eu vença primeiro o meu eu, e depois vença o meu inimigo, dizendo: para trás de mim. Porque está escrito: só a um adorarás e só a um a servirás. Quer chave da bênção? Tem que ir no deserto. Eu não posso mentir.
Eu não posso enganar. Que adianta você estar todo dia na igreja, as lutas estão lá e você não vence ela. Os problemas estão lá e você não vence. Claro, irmão, tem um deserto. E ninguém quer te ensinar você a lutar com esse deserto. Sabe quando que você luta com esse deserto? Quando você tranca a sua boca. Como nosso pai espiritual falou, eu entendi. Eu tranquei a minha boca, fui jejuar. Agora é para cá para o meu Zé Azul. Todo crente quer jejuar? Não. Jejum por mim, fulano. Ore por mim. Mas eu mesmo não posso. É um detalhe. E o detalhe para vencer o deserto é o jejum. É a oração. É um detalhe. Porque Jesus sabia que o Pai se manifestará por ele. Porque o Pai falou: não tem homem nenhum que vença. Ele diz: eu vou. Ele venceu. Por causa de um detalhe. Não murmurou. Deram chibatada nele. Chicoteada que tirava os pedaços dele. E o diabo diz: murmura. Ele: não murmuro. Eu vou até o fim. Tá pouco para você? Pega a coroa de espinho. Vamos enfiar na cabeça dele. E olha os espinhos. Diz aos historiadores que ultrapassaram algumas partes do crânio de Jesus. Murmura. Não murmuro. Porque eu sei que me enviou. Minha carne sente dor. Mas o meu espírito diz: Abba, Pai. Vamos se encontrar porque eu e o Senhor é um só. Tá pouco? Não, tá pouco não. Prega a mão dele. Prega. Todos não venceram a cruz pregando na mão. Prega na mão para ele murmurar. Não, ele não morreu. Tá pouco? Junta os dois pés dele. Bate o prego também nos dois pés dele e prende ele. Tá pouco? Não, mas não pode ser reto. Bota ele um pouquinho encolhido, que é para pressionar o diafragma dele, para ele morrer mais rápido. Bota lá. Ele não murmura. Ele não murmura. Sabe por quê? Porque tinha um detalhe. Sabe qual é esse detalhe agora? É o pastor Alex que está em jogo. Ele não quer me perder. Ele não vai murmurar. O Senhor confiou em mim. Alex vai ser salvo. Esse é o detalhe agora que estava na cruz. O que está em jogo aqui agora não é mais eu. O que está em jogo aqui agora não é mais a cruz. O que está em jogo agora é o pastor Alex. É a igreja do Senhor que está em jogo. Eu não vou murmurar. O detalhe é: eu vou glorificar o meu Pai na cruz. Managa sobedeca sobedade. O detalhe ali agora é você, irmão. Ele poderia dizer: Pai, manda os anjos agora e me tira daqui que eu não suporto. Mas ele estava vendo: se eu não vencer, não será salvo. Aí agora outro detalhe, irmão. O pai agora não consegue mais enxergar o filho. Porque o filho está cheio dos meus pecados e dos seus pecados. E o pai agora dá as costas. Não porque não ama o filho, mas porque o pai abomina o pecado. E Jesus começa a gritar: Deus meu, por que me desamparaste? E no final ele diz: morte não venceu a minha vida. Ele: a ti entrego o meu espírito. A ti entrego o meu espírito. Calma, irmão, calma. Lembra-se que hoje nós temos que se atentar para os detalhes. Não estava consumado, mesmo Jesus dizendo: a ti entrego o meu espírito. Não está consumado. O soldado tem que ferir ele para saber se o sangue dele já foi escorrido 100% sobre a terra. O soldado pega a lança e diz: parece que morreu. Fura ele para saber. Ei, cai água em cima do soldado e o céu se rasga.
E o soldado grita: Ele é o Cristo! A terra geme, o pecado geme diante daquele que venceu a cruz. E o soldado grita: Ele é o Cristo! Eu te amo, Jesus! Eu te amo, Jesus! A terra grita: Ele é o Cristo! Ainda que não queira, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante da cruz que o meu Senhor venceu! É assim mesmo. Muito obrigado, Jesus, pela minha vida, porque eu sei que eu vou ver o Senhor face a face. Eu sei, eu tenho certeza, irmão, que eu vou ver Ele face a face. Toda língua confessará. Errei, mas o texto não está dizendo que vai ter todo salvo. Está dizendo que toda língua confessará e todo joelho se dobrará, mas não significa que todos são salvos, irmão. Precisamos se atentar a isso. Pastor, e os crentes? Irmão, a própria Bíblia diz que muitos que estão na casa do Senhor serão enganados. Porque aqueles que resistir receberá a coroa. E resistir a tudo. Você está aí? Cutuca teu vizinho. A terra gemeu naquele dia. Aleluia. O lenço foi um detalhe e deixou um recado ou um aviso. E viram e não se atentaram. Só apenas um. Pedro. Eu não sei como você tem visto seus dias nesses dias. Eu não sei como você tem programado a sua vida nesses dias. Mas eu acredito, se você estiver olhando para Jesus, tem muito detalhe de Jesus para mudar a sua vida hoje. E isso não é por força nem por violência. Isso é por alguém que quer amar o Senhor. Quem quer amar o Senhor, gasta a sua vida nele. Pastor, você está obrigando todo mundo? Não. Só estou dizendo que eu decidi gastar a minha vida nele. Minha esposa decidiu. Se tiver mais gente aqui, glória a Deus. Decida gastar sua vida nele. Porque eu quero te dizer uma coisa. No meio das lutas e das nossas provações, você vai ver que todas as pessoas vão te deixar para trás. Mas Ele não vai te deixar. Não vai, irmão. Não vai. Ele pode trazer gente de outro país para te dar alguma vitória que você precisava, que ninguém olhou por você. Mas Ele traz, se for possível. Porque tudo vai depender como você está vivendo. Vamos lá. O que muda você não são as palavras, mas é como você ouve as palavras e as pratica. É isso que muda. É isso como o céu vai te reconhecer. Foi isso que reconheceu a Pedro. Porque Pedro não só ouviu a voz de Jesus, mas quando Pedro decidiu morrer por Jesus, quando naquele dia que Pedro foi pego, Pedro disse: eu não aceito morrer como ele morreu. Antes eu falava nas minhas emoções, falava com sentimentos, eu era emocional, mas agora não. Eu estou pronto para morrer com ele, mas não sou digno de morrer como ele morreu. Me coloque de cabeça para baixo. Irmão, não sei se nós estamos com essa fé de Pedro, mas que nós possamos estar com a maturidade de Pedro nesses dias, decidindo morrer a nossa vida pelo Senhor. E é isso que Ele espera de mim e de você. E eu vou te dar uma senha: a multidão nunca quer Jesus. Quando você vê muita gente indo para um lado e poucos indo para o outro, eu te dou a senha: vá onde tiver aqueles pouquinhos. Vá onde tiver aqueles pouquinhos. Porque foi os pouquinhos que fizeram a diferença.
Foi 12 homens com Jesus. Para eu e você estar aqui. Não foi a multidão. A multidão vai te pressionar para você murmurar, para você deixar o que você está vivendo. Porque a multidão, todo mundo se alegra. Lembra no tempo de Noé? Se dão em beber, e em casamento, e em festa. Mas no tempo de Noé, a família de Noé trabalhava para que a arca pudesse estar preparada para o dia do dilúvio. Não foi a multidão. E Deus não precisou da multidão para fazer um barco de 140 metros a 150 metros. Deus não precisou da multidão. Deus precisou de 5 pessoas. Deus só precisou da família de Noé. O que Deus precisa fazer nesse dia, para você que é um detalhe, que você olha e você diz, mas é difícil. Mas é esse detalhe, que você se alinhar, o céu trabalha em favor de você, para dar aquilo que você precisa. O mestre saiu da mesa, mas o lenço continua dobrado. Ele está convidando a gente para sentar na mesa com Ele. Porque a mesa revela os nossos corações. A mesa revela onde a gente está. A mesa diz o que é que nós estamos se programando para viver. Mateus capítulo 6, abra comigo. Já estou encerrando. Mateus capítulo 6, versículo 22. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga espera. Mateus capítulo 6, versículo 22. Todos acharam? A luz do corpo é o olho. Portanto, se teus olhos for puro, todo o teu corpo será o quê? Todo o seu corpo será? Na minha tradução assim, a luz do teu corpo é os olhos. Portanto, se teus olhos for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Original. Será cheio de luz. Significa que quando seus olhos estão olhando bem as coisas de Deus, seu corpo se enche de luz. E tudo que você faz vai dar certo. Porque está cheio de luz. Mateus 28, 18 vai dizer assim: chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus está reafirmando aos seus discípulos. Jesus está dizendo para eles: a partir de agora, vocês serão influenciadores do reino do meu Pai, porque é me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus está dizendo: todos que se ligares a mim, todos que olhares para mim, serão cheios de luz. E tudo que vocês falar em meu nome acontecerá. Mas para isso precisamos entender os detalhes de Deus. Deus não dá autoridades a todos. Deus dá a todas as autoridades que obedecem. Jesus só recebeu por causa do detalhe: obedecer e se submeter para receber tudo que é do Pai, que está no Filho. Eu tenho o direito de receber, porque eu obedeço ao Filho, e o Pai me vê como Ele vê o Filho. A diferença não está quanto tempo você tem de igreja. A diferença é que se verdadeiramente seu coração já se converteu a obedecer ao dono da igreja. Os detalhes não só é para quem ouve a palavra.
Os detalhes é para quem ouve e pratica. E o que Jesus está nos chamando a atenção é: não olhe as coisas que estão em volta de você como comum. Não olhe as coisas como o mundo está vendo. Não olhe as coisas como a população está vendo. Você é alguém que tem que olhar como o céu está olhando. Você é para ver aquilo que o céu quer que você enxergue. Ei, tem um bocado de gente dispenseiro aí. Ei, está acontecendo muita coisa aos seus olhos. E você não está conseguindo enxergar. E você precisa voltar a enxergar. E sabe o que o inimigo está fazendo com que você não enxergue? Que você olhe para os problemas que você não resolveu, para que você não olhe para os que está acontecendo. Mas a minha Bíblia diz: vigiai e orai. A minha Bíblia me ensina, como Augusto Cury estudou Jesus mais de 30 anos, que Jesus não se preocupou com o espírito e com o corpo. Ele se preocupou muito com o problema da alma. É onde está o problema daquilo que a gente não consegue resolver, porque o espírito está pronto. A alma é um sentimento, sensações, vibrações, felicidade, tristeza, alegria, angústia, dor, e ela despeja no corpo e traz aflição e enfermidades. Mas como você estiver olhando hoje, as coisas mudam. Hoje olhe para Jesus, olhe com o olhar de Jesus, porque Pedro foi um homem detalhista naquilo que deveria ver. Sabe o que eu entendo? Eu não quero ver o que todo mundo está vendo, eu quero enxergar o que Jesus está enxergando. Ei, possa ser que o lenço dobrado está do lado da sua cabeceira e você não vê. Acorda de manhã com pressa e não conseguiu enxergar. Possa ser que as suas lutas não terminaram, porque você não está conseguindo enxergar o lenço dobrado, não está tendo mais uma vida de oração. E são os detalhes que faz você vencer suas guerras. Possa ser que os levantes da nossa casa, deixa eu te falar uma verdade. Ei, não era para se levantar. É porque a gente não se atentou para o lenço que estava dobrado. A gente começou bem, mas depois viu que ficou todas as coisas tão fáceis, tão bem. A gente esqueceu de olhar para o lenço dobrado. E a gente disse: não, está tudo bem, a gente resolve. Sabe qual é o problema de nós cristãos? Eu vou até me incluir. É quando está a luta, a gente quer orar toda hora, todo momento. A espada não sai da mão. Mas quando tudo começa a ficar bom, a nossa vida de oração, que era todo dia, agora é um dia sim, um dia não. Tem vezes que é uma semana ou não. E o lenço está lá dobrado. Ele quer voltar, mas não consegue. Porque o seu lenço está o quê? Embaralhado. Mas o dele está dobrado. Você está aí? Fica de pé.